que estou prestes a lhe dizer destruirá tudo o que a psicologia moderna lhe ensinou sobre lidar com a dor. Enquanto todos hoje gritam, exponha os seus sentimentos e partilhe o seu trauma. Há uma verdade brutal que se recusam a reconhecer. 95% das pessoas que constantemente divulgam as suas lutas permanecem presas no vitimismo permanente. Mas o que o chocará é isto. O homem mais poderoso da história humana fez exatamente o oposto. Enquanto todos os outros choravam pelos seus problemas, Marco Aurélio estava a conquistar o mundo conhecido. Ele governou o Império Romano durante pragas que mataram milhões, guerras em múltiplas frentes, traições políticas e doenças crônicas que o atormentavam diariamente. No entanto, ele nunca mostrou a sua dor publicamente. Os seus diários privados revelam um homem a lutar contra um sofrimento imenso, mas o seu império via apenas força inabalável. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isto, e você encontrará a força. Isto não era supressão. Isto era mestria estratégica. Como Diógenes Laércio registou, o homem conquista o mundo ao conquistar a si mesmo. A sabedoria estoica antiga construiu civilizações, enquanto a cultura da terapia moderna cria dependência. Os romanos conquistaram o mundo através do silêncio disciplinado. A geração de hoje precisa de espaços seguros para sentimentos feridos. A neurociência moderna prova o que este imperador descobriu. Pessoas que praticam a ocultação estratégica desenvolvem limiares de dor significativamente mais altos do que aquelas que expressam constantemente as suas lutas. Este conhecimento separou imperadores de escravos ao longo de toda a história humana. Repare no padrão. Percorra as redes sociais para ver quem divulga a sua jornada de saúde mental. Agora, examine os líderes que comandam empresas da Fortune 500, constroem riqueza geracional, criam movimentos. Repare no que eles não partilham publicamente. No final deste vídeo, você entenderá por que as pessoas mais fortes nunca mostram a sua dor. A questão é, você está pronto para aprender o que lhe tem escondido? Ou continuará a procurar conforto na mesma fraqueza que o mantém preso? Aqui está o segredo que separou Marco Aurélio de todos os outros líderes na história. Enquanto comandava as legiões romanas contra tribos germânicas, enquanto a peste assolava as suas cidades, enquanto o seu próprio corpo se deteriorava devido a doenças crônicas, Marco descobriu algo profundo. A sua dignidade depende inteiramente de como você responde ao sofrimento, nunca de se os outros sabem sobre ele. Para os momentos em que você sente dor, veja que ela não o desgraça nem degrada a sua inteligência. Não o impede de agir racionalmente ou sem egoísmo. Esta era a máscara estoica, a escolha deliberada de dominar as suas feridas em vez de as exibir. Pense no gênio estratégico aqui. Marco entendia que no momento em que um imperador mostra fraqueza, o próprio império se torna vulnerável. Cada general sob o seu comando, cada senador em Roma, cada tribo bárbara a observar para além das fronteiras, todos eles mediam a força imperial pela compostura do líder sob pressão. Líderes modernos que compreendem este princípio comandam a mesma autoridade. Quando os seus colegas não conseguem detectar as suas lutas, não podem usá-las como arma contra você. Quando os seus concorrentes não conseguem ver as suas feridas, perdem a capacidade de as explorar. Quando a sua equipa testemunha confiança inabalável em vez de volatilidade emocional, eles seguem-no para desafios impossíveis. Mas é aqui que a maioria das pessoas se engana completamente. A máscara estoica não era negação ou supressão emocional. Marco sentia cada grama da sua dor, as úlceras a rasgar o seu estômago, o peso de milhões a morrer de peste, a traição de aliados de confiança. Os seus diários privados revelam um homem a lutar contra um sofrimento imenso. A diferença, ele processava essa dor internamente enquanto mantinha a força externa. Se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E você tem o poder de revogar isso a qualquer momento. A Roma Antiga construiu a maior civilização da história porque os seus líderes entendiam uma verdade fundamental. A força atrai seguidores. A fraqueza os repele. A cultura romana celebrava aqueles que resistiam sem queixas, porque o sofrimento visível era visto como socialmente desestabilizador. Compare isto com a cultura moderna,
que recompensa a exibição emocional com atenção e simpatia. Criamos uma geração que encena a sua dor para a validação, em vez de a dominar para o poder. É por isso que as legiões romanas seguiram Marco Aurélio através de batalhas impossíveis contra probabilidades esmagadoras. Eles nunca o viram quebrar. Eles testemunharam um líder que tinha conquistado o seu mundo interno de forma tão completa que o caos externo não conseguia abalar a sua determinação. O seu império pessoal, seja um negócio, relacionamentos ou autodesenvolvimento, opera com o mesmo princípio. As pessoas gravitam em direção àqueles que parecem ter dominado os desafios da vida, não àqueles que divulgam as suas lutas por simpatia. A máscara estoica torna-se a sua maior arma. Consciência interna combinada com compostura externa. Sinta tudo. Não mostre nada estrategicamente. Domine tudo. Todo terapeuta no mundo lhe dirá que esta abordagem é perigosa. Mas Marco Aurélio construiu o maior império da história usando-a. Durante brutais campanhas militares na fronteira do Danúbio, enquanto geria um império que abrangia 3 continentes, Marco começou a escrever notas privadas para si mesmo. Não eram cartas a amigos, tratados filosóficos para publicação ou decretos imperiais. Eram reflexões pessoais fragmentadas. Um imperador a falar consigo mesmo sobre como lidar com o sofrimento imenso. O que emergiu foram as Meditações, o manual definitivo para transformar a dor em poder privado. A dor não é insuportável nem interminável, desde que você mantenha em mente os seus limites e não os amplifique na sua imaginação. Aqui está o insight revolucionário a que Marco chegou. Quando você processa a dor privadamente, em vez de procurar conforto externo, você desenvolve resiliência genuína, em vez de encenar a vulnerabilidade. A psicologia moderna tem isto ao contrário. Eles dizem-lhe para partilhar os seus sentimentos e processar com os outros, o que cria dependência de validação externa. Marco provou que o diálogo interno constrói soberania mental, enquanto a atuação externa cria fraqueza. Considere o mecanismo. Cada vez que você divulga as suas lutas, está a programar o seu subconsciente para se identificar com o problema em vez de com a solução. Você torna-se a pessoa que luta contra a ansiedade em vez da pessoa que supera desafios. Sêneca, o predecessor filosófico de Marco, entendia este princípio. Sofre mais do que o necessário quem sofre antes que seja necessário. Quando a dor permanece interna, você mantém a perspectiva. Quando se torna uma exibição pública, a imaginação amplifica-a para além de limites razoáveis. O protocolo de disciplina privada do imperador era enganosamente simples. Passo 1. Processamento isolado. Marco escrevia durante as campanhas, sozinho na sua tenda, enfrentando as suas lutas sem público ou simpatia. Sem publicações nas redes sociais sobre o estresse imperial. Sem senadores a oferecer conforto. Apenas confronto puro com a realidade. Passo 2. Reformular através da escrita. Cada entrada transformava o pensamento da vítima no pensamento do vencedor. Em vez de "por que esta peste está a destruir o meu império?", ele escrevia sobre dever, serviço e o que permanecia sob o seu controlo. Passo 3. Canalização física. Fontes antigas descrevem Marco a manter uma disciplina física rigorosa, mesmo durante a doença. A dor que não podia ser eliminada era canalizada para a força corporal e resistência. Isto cria o que a pesquisa moderna confirma. Pessoas que ocultam a dor emocional desenvolvem maior tolerância em todas as categorias de sofrimento. O seu cérebro literalmente reprograma-se para a resiliência quando você para de procurar resgate externo. Observe o contraste na sua própria vida. Repare nas pessoas que partilham constantemente as suas lutas de saúde mental em plataformas sociais. Elas permanecem presas em padrões idênticos ano após ano. Agora observe aqueles que lidam com desafios em privado enquanto mantêm a ação produtiva. Eles avançam consistentemente através das dificuldades. Marco enfrentou peste, guerra, traição e doença crônica, mas construiu o império mais estável da história. O seu segredo: consciência interna combinada com compostura externa. Sinta tudo. Processe em privado, mantenha a força estratégica. As meditações revelam um homem a lutar contra um sofrimento imenso. Mas essa luta aconteceu em diários privados, nunca em fóruns públicos. O resultado: autoridade inabalável que durou séculos.
O seu império pessoal opera com princípios idênticos. A disciplina privada cria poder público. O processamento oculto constrói força visível. A mestria silenciosa comanda respeito alto. Marco Aurélio descobriu uma armadilha psicológica que destrói mais potencial do que qualquer inimigo externo. No momento em que você revela a sua dor aos outros, você lhes entrega o poder de o definir. Rejeite o seu sentimento de lesão, e a lesão em si desaparece. Aqui está o que o imperador entendia e que a cultura moderna ignora. Quando as pessoas conhecem as suas feridas, elas começam a vê-lo através da lente do seu sofrimento, em vez das suas capacidades. Você transforma-se de uma pessoa que por acaso experiencia desafios para a pessoa com problemas. Observe esta dinâmica nos seus próprios relacionamentos. O colega que partilha constantemente as suas lutas no trabalho, como é que os outros o percebem? É visto como material para promoção ou como alguém que precisa de apoio extra? O amigo que faz do seu trauma o seu principal tópico de conversa. As pessoas procuram o seu conselho ou ele se torna a pessoa que os outros tentam consertar? Marco enfrentou traições que esmagariam a maioria dos líderes. Avídio Cássio, o seu general de maior confiança, declarou-se imperador enquanto Marco lutava contra a peste e a guerra simultaneamente. No entanto, Marco nunca processou publicamente esta traição, nunca procurou simpatia do Senado, nunca fez da sua dor pessoal uma questão pública. A armadilha opera através de 3 mecanismos. Primeiro, criação de dependência. Cada vez que você procura conforto para a sua dor, você programa-se para necessitar de validação externa para lutas internas. Sêneca avisou: sofre mais do que o necessário quem sofre antes que seja necessário. Quando você antecipa simpatia, começa a fabricar sofrimento adicional para justificar essa simpatia. Segundo, sequestro de identidade. Os outros começam a defini-lo pelos seus piores momentos, em vez das suas maiores conquistas. Você torna-se o ansioso, o deprimido, aquele que está a passar por um momento difícil. Esta identidade torna-se uma prisão da qual é difícil escapar, porque as pessoas esperam consistência com a sua narrativa estabelecida. Terceiro, redistribuição de poder. No momento em que os outros conhecem as suas fraquezas, eles detêm alavancagem sobre você. Podem usar as suas vulnerabilidades partilhadas contra você em conflitos, reter simpatia como punição, ou tratá-lo como frágil quando você precisa de ser visto como forte. As plataformas modernas lucram com esta armadilha. Os algoritmos das redes sociais recompensam o conteúdo emocional porque gera envolvimento. A economia da atenção literalmente monetiza a sua dor. Mas você recebe os likes enquanto as corporações recolhem as receitas. Marco descobriu o antídoto: que o corpo evite o desconforto, se puder, mas a alma não sofre nada. Ele distinguia entre a realidade física e a interpretação psicológica. A dor física existe. O sofrimento emocional em torno dessa dor torna-se opcional quando você para de o alimentar com atenção externa. A abordagem do imperador: processe em privado, atue em público. Sinta tudo internamente, enquanto mantém a compostura estratégica externamente. Isto preserva a sua agência sobre a sua dor e a sua identidade. O seu sofrimento pertence-lhe só a você. No momento em que o entrega aos outros para conforto, você lhes deu a propriedade do seu mundo interno. Marco manteve o seu império ao manter as suas lutas em privado. Marco Aurélio descobriu a arma mais contra-intuitiva da psicologia humana. O poder que você não exibe torna-se mais intimidante do que o poder que você exibe. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Enquanto os seus inimigos se enfureciam, se queixavam e divulgavam as suas frustrações por todo o mundo romano, Marco mantinha o silêncio estratégico sobre as suas lutas internas. Isto não era resistência passiva. Era guerra psicológica ao mais alto nível. Considere o mecanismo. Quando as pessoas não conseguem medir o seu ponto de ruptura, não conseguem prever as suas respostas. Quando não conseguem ver as suas feridas, não conseguem atacá-las. Quando a sua compostura permanece inabalável, elas começam a questionar a sua própria força em comparação. O imperador entendia que o silêncio se torna munição, mas ao contrário. Em vez de dar aos outros balas para usarem contra você, você está a reter informações que poderiam enfraquecer a sua posição.
Toda luta que você não partilha torna-se um mistério que os outros devem navegar à volta. Observe esta dinâmica no contexto moderno. O executivo que nunca discute desafios pessoais comanda um respeito diferente do que aquele que partilha constantemente o seu stress. O empresário que mantém a confiança durante contratempos atrai oportunidades diferentes do que aquele que divulga todas as dificuldades. O atleta que não mostra reação visível à pressão torna-se mais formidável do que aqueles que exibem volatilidade emocional. Tudo o que acontece é suportável ou não. Se é suportável, então suporte-o. Pare de se queixar. Marco enfrentou tentativas de assassinato, derrotas militares e tragédias familiares enquanto mantinha a autoridade imperial. O seu silêncio sobre estas lutas tornou-se uma força lendária. Os historiadores romanos notaram algo notável. As pessoas seguiam Marco para batalhas impossíveis, precisamente porque nunca o testemunhavam a expressar dúvida ou desespero. Isto cria o que os pesquisadores agora chamam de poder silencioso, a vantagem psicológica detida por aqueles cujas capacidades permanecem imensuráveis porque as suas lutas ficam ocultas. Quando os outros não conseguem avaliar os seus limites, eles assumem que esses limites são mais altos do que os deles. As aplicações modernas revelam o mesmo padrão. Ambientes profissionais. Colegas promovem aqueles que parecem inabaláveis sob pressão, em vez daqueles que procuram apoio durante desafios. Liderança. Gravita em torno de pessoas que parecem ter dominado dificuldades em privado, em vez daqueles que ainda lutam com elas publicamente. Relacionamentos pessoais. Parceiros sentem-se atraídos pela estabilidade e força. Quando você para de procurar resgate, torna-se alguém em quem os outros confiam, em vez de alguém que requer constante reafirmação. Situações competitivas. Os oponentes respeitam o que não conseguem prever ou explorar. O negociador cujo ponto de ruptura permanece desconhecido detém mais poder do que aquele cujos gatilhos emocionais são visíveis. Marco provou que as pessoas mais perigosas são aquelas cuja força você não consegue medir porque nunca revelam as suas lutas. Os seus inimigos nunca souberam a sua verdadeira capacidade de resistência, a sua real tolerância à dor ou o seu ponto de ruptura real. O seu silêncio torna-se a sua armadura. O que os outros não conseguem ver não podem atacar. O que não conseguem medir não podem exceder. O que permanece oculto torna-se a sua maior vantagem estratégica. A maioria das pessoas foge da dor, mas Marco Aurélio transformou cada traição, peste e derrota militar no seu maior mentor. Aqui está a lição brutal que elas lhe ensinaram. O obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Este imperador enfrentou desafios que quebrariam a maioria dos líderes. A peste antonina a matar milhões, tribos germânicas a ameaçar as fronteiras romanas, generais de confiança a iniciar rebeliões. Em vez de ver isto como obstáculos a superar, Marco reformou-os como currículo para construir uma liderança inabalável. A transformação acontece através de uma simples mudança no questionamento. A maioria das pessoas faz perguntas de vítima. Por que isto está a acontecer comigo? Como posso fazer isto parar? Quem pode me ajudar a consertar isto? Estas perguntas programam o seu cérebro para procurar resgate externo, em vez de crescimento interno. Marco treinou-se para fazer perguntas de vencedor. Que habilidade este desafio está a desenvolver em mim? Como é que esta dor me prepara para uma responsabilidade maior? Que força estou a construir ao resistir a isto em privado? Se você está com dor por coisas externas, não são elas que o perturbam, mas o seu próprio julgamento delas. Aqui está o mecanismo. Quando você divulga as suas lutas, você dissipa a energia que poderia alimentar a adaptação. Cada momento gasto a procurar simpatia é energia roubada ao desenvolvimento da resiliência. Cada publicação sobre a sua jornada de saúde mental está a programá-lo para se identificar com o problema, em vez da sua capacidade de o resolver. Sêneca entendia este princípio. As dificuldades fortalecem a mente, tal como o trabalho faz ao corpo. Mas este fortalecimento só ocorre quando a dificuldade é suportada internamente, processada em privado e transformada em capacidade, em vez de partilhada como uma queixa. Observe o protocolo de ensino de Marco em ação. Fase 1. Análise privada.
Marco examinava cada crise nos seus diários, sem procurar conforto externo. A peste não era uma tragédia para partilhar. Era um teste à liderança imperial, em circunstâncias impossíveis. Fase 2. Reformulação para o crescimento. Em vez de esta traição está a destruir a minha confiança, Marco escrevia sobre a natureza humana, a lealdade e como entender a traição o torna um governante mais sábio. Fase 3. Integração da ação. Cada lição aprendida em privado tornava-se uma força aplicada publicamente. O imperador que processava a dor em isolamento emergia mais forte, mais capaz, mais preparado para o próximo desafio. A pesquisa moderna confirma esta sabedoria antiga. Pessoas que veem as lutas como oportunidades de crescimento desenvolvem maior resiliência do que aquelas que as veem como problemas que requerem apoio externo. O seu cérebro literalmente se reprograma, com base em se você aborda a dor como um professor ou um inimigo. A diferença torna-se óbvia nos resultados. Pessoas que escondem as suas lutas enquanto se concentram no crescimento avançam consistentemente através das dificuldades. Aqueles que divulgam as lutas enquanto procuram conforto permanecem presos em padrões idênticos. Marco enfrentou peste, guerras, traições e doenças crônicas, mas construiu o império mais estável da história. O seu segredo? Cada batalha ganha em privado fortaleceu a sua invencibilidade pública. Transforme a sua dor no seu currículo privado e veja a rapidez com que você supera as pessoas que transformam as suas lutas em atuação pública. Marco Aurélio tornou-se lendário porque incorporava um ideal que a Roma antiga reverenciava acima de todos os outros: o líder que resiste sem queixas. A cultura romana celebrava o que chamavam de gravitas, compostura digna sob pressão. Quando os senadores enfrentavam a ruína política, quando os generais sofriam derrotas militares, quando os cidadãos suportavam tragédias pessoais, aqueles que mantinham a força silenciosa ganhavam respeito, enquanto aqueles que lamentavam publicamente perdiam status social. A De Constantia Sapientes de Sêneca descrevia o sábio estoico que permanece firme sob a adversidade como a derradeira conquista humana. Isto não era filosofia teórica. Era sabedoria prática para sobreviver e prosperar numa civilização competitiva. Marco provou o poder deste ideal durante o período mais sombrio da humanidade. A peste antonina, invasões germânicas, conspirações políticas, traições familiares, doença crônica. Ele enfrentou catástrofes que justificariam qualquer líder a procurar simpatia pública. Em vez disso, ele compôs meditações privadas enquanto mantinha uma autoridade imperial inabalável. Os historiadores romanos notaram algo notável. As pessoas seguiam Marco para batalhas impossíveis, precisamente porque nunca o testemunhavam a expressar dúvida ou desespero. As suas lutas ocultas tornaram-se força lendária. Este ideal antigo permanece psicologicamente relevante porque a natureza humana não mudou. Considere as suas próprias observações. Ambientes profissionais. Quem é promovido durante a crise? O executivo que mantém a calma competência ou aquele que divulga o estresse sobre os desafios? Liderança. Gravita em torno daqueles que parecem ter dominado dificuldades em privado. Relacionamentos pessoais. Que pessoas se tornam os seus pilares em momentos difíceis? Aquelas que parecem inabaláveis pelas suas próprias lutas ou aquelas que processam constantemente os seus problemas em voz alta? A força atrai a confiança, a fraqueza repele-a. Dinâmicas sociais. Quem comanda o respeito em situações desafiadoras? A pessoa que suporta as dificuldades com dignidade ou aquela que busca validação para o seu sofrimento? Os romanos antigos entenderam o que a cultura moderna esqueceu. A compostura sob pressão sinaliza capacidade. A dinâmica de poder intemporal opera em princípios simples. A força cria atração gravitacional. Oportunidades, relacionamentos e recursos fluem naturalmente para aqueles que parecem capazes de lidar com a responsabilidade. A fraqueza cria repulsa. As pessoas evitam instintivamente depender daqueles que parecem sobrecarregados pelos seus próprios desafios. A cultura moderna inverteu temporariamente esta dinâmica, recompensando a exibição emocional com atenção. Mas, ao coçar abaixo das tendências superficiais, você encontrará os padrões antigos ainda a governar o avanço real.
Os empreendedores que constroem empresas duradouras, os líderes que comandam lealdade genuína, os indivíduos que criam impacto geracional. Eles processam as lutas em privado enquanto mantêm a força pública. Marco Aurélio provou que resistir sem queixas comanda respeito ao longo dos séculos, porque demonstra maestria sobre o desafio humano fundamental. Manter a dignidade quando as circunstâncias justificariam a rendição. O ideal estoico perdura porque funciona. A força oculta constrói impérios. A fraqueza visível, na melhor das hipóteses, gera simpatia temporária antes que as pessoas se movam em direção a fontes de estabilidade e liderança mais fiáveis. A sua escolha determina a categoria em que você habita. Aqueles que comandam respeito através da resistência composta ou aqueles que procuram conforto através da luta pública. Enquanto milhões de pessoas pagam a terapeutas para processar os seus traumas, Marco Aurélio fez algo que horrorizaria todo profissional de saúde mental vivo e tornou-se invencível por causa disso. Bastar-te-á lembrar no que diz respeito à dor, que a mente, ao deter todo o tipo de comércio e simpatia com o corpo, ainda retém a sua própria tranquilidade. Enquanto a peste antonina devastava o seu império e doenças crônicas atacavam o seu corpo, Marco descobriu a fórmula alquímica suprema. A dor oculta torna-se poder concentrado. Toda luta processada em privado fortaleceu a sua capacidade para a liderança pública. Toda ferida oculta aos outros tornou-se munição para a conquista pessoal. O mecanismo opera através do que os estoicos antigos chamavam de juízo soberano. Quando a dor permanece interna, você mantém a autoridade completa sobre o seu significado. As circunstâncias externas podem ferir o seu corpo, mas a sua interpretação determina se essa ferida se torna fraqueza ou arma. Observe o protocolo de transformação de Marco nas suas próprias palavras. Que o corpo evite o desconforto, mas a mente permanece indestrutível. O sofrimento físico torna-se irrelevante quando a soberania mental permanece intacta. O corpo do imperador deteriorou-se ao longo do seu reinado. No entanto, a sua autoridade fortaleceu-se precisamente porque os observadores nunca testemunharam o declínio interno. Isto cria o que os pesquisadores agora chamam de antifragilidade. Sistemas que se tornam mais fortes sob estresse, em vez de meramente sobreviverem a ele. Marco provou que a luta oculta constrói resiliência exponencial, enquanto a luta exposta dissipa energia através da busca por simpatia. Considere a vantagem estratégica. Quando os concorrentes não conseguem medir o seu ponto de ruptura, eles não conseguem calibrar ataques para o exceder. Quando os colegas não conseguem detectar as suas limitações, eles atribuem-lhe responsabilidades para além da capacidade humana normal. Quando os subordinados testemunham com postura inabalável durante a crise, eles desenvolvem confiança sobrenatural na sua liderança. A transformação requer execução precisa. Fase 1. Ocultação completa. Marco nunca permitiu que senadores, generais ou cidadãos observassem a sua luta interna. Os registros do palácio mostram-no a manter rotinas idênticas durante crises pessoais e períodos pacíficos. Consistência externa, enquanto a mestria interna se desenvolve. Fase 2. Reformulação privada. Cada entrada nas meditações transforma a linguagem de vítima em linguagem de vencedor. Em vez de esta traição magoa, Marco escrevia sobre compreender a natureza humana e preparar-se para futuras traições. A dor torna-se currículo em vez de queixa. Fase 3. Revelação estratégica. O imperador revelava a sua força através de resultados, nunca através de histórias de luta. Vitórias militares, competência administrativa, insights filosóficos. Estes tornavam-se evidência do seu caráter enquanto o processo permanecia oculto. O homem mais forte é aquele que ninguém sabia que estava a sofrer. Líderes modernos que compreendem este princípio comandam uma autoridade misteriosa. Os seus colegas perguntam-se como mantém a compostura durante desafios impossíveis. Os seus concorrentes lutam para identificar fraquezas exploráveis. Os seus subordinados desenvolvem fé absoluta na sua capacidade de lidar com qualquer crise. Continue a divulgar lutas por conforto temporário, ou transforme-as em privado para obter poder permanente. Marco enfrentou pestes, guerras, traições e doenças enquanto construía o império mais estável da história.
O seu segredo, cada batalha privada vencida, fortaleceu a sua invencibilidade pública. As suas lutas ocultas são os obstáculos que drenam a sua energia através da procura de simpatia, ou matérias-primas que constroem força inabalável através do processamento soberano. Marco provou que as pessoas mais perigosas são aquelas cuja dor você não consegue ver porque já a transformaram em poder que você não consegue medir.